Oi, Marina, parabéns pelo seu desempenho na competição lá da UANA sábado. Parabéns, viu? Todos os árbitros ficaram muito felizes. Parabeniza você pelo seu desempenho, você representou o Brasil muito bem. Ficamos muito felizes por você. Então vamos lá. Estamos gravando. Boa tarde a todos. Hoje o nosso encontro, bate-papo entre árbitros e atletas, é sobre dois itens que são avaliados no painel de impressão artística, tá? O painel de impressão artística, ele avalia coreografia, maneira de apresentação e uso e interpretação da música. Esse painel, na rotina livre, vale 40% da sua nota final, tá? É o painel que tem mais porcentagem de valor da sua nota na rotina livre. A Priscila está dizendo que a seleção júnior também está participando hoje, a maioria está aqui. Boa tarde, meninas da seleção júnior do Brasil, sejam muito bem-vindas, estamos muito felizes de tê-las aqui e esperamos estar podendo contribuindo mais um pouquinho com o esporte. Boa tarde, Caterine. Caterine é da Santa Mônica? Confirma para mim. Acredito que também tem umas meninas, isso, muito bem. Algumas meninas do Aqua R1, que eu falei para a Thalita, para elas virem participar aqui, coloca aí no chat. E boa tarde, Ana Beatriz, as meninas do Corinthians, vi que tem as meninas do Paineiras, as meninas do Círculo Militar, também vi que entrou. É isso, então sejam todos bem-vindas, vamos começar, eu vou passar a palavra, temos os árbitros aqui também, boa tarde, Estela, boa tarde, Sara, Sara é do Tijuca, se eu não me engano, da Seleção Brasileira, isso, Manu Batista, da onde você é, Manu, fala aqui pra gente, Aline, do Corinthians, José Márcio, conhecido como Roseli, né, de dia, Roseli, à noite, José Márcio, é a nossa árbitra. A Manu é do Flamengo. Bem-vinda, Manu. E a Natasha Raíssa. Natasha, da onde você é? Boa tarde. Beatriz Salles, do Corinthians, boa tarde. Coloca pra gente aqui, Natasha, da onde você, que clube você é? Tudo bem, Rô, não tem problema. A gente continua amando você. Eu sei que você não consegue entrar no seu nome. A Natasha e a Júlia Ramalho, boa tarde. Júlia, de qual clube você é? Amanda Rodrigues, árbitra, entrando aqui. Luísa Rodrigues, do Flamengo, tá? A Natasha do Aqua R1, seja muito bem-vinda. Vão colocando aqui para a gente de onde vocês estão nos acompanhando hoje. E vamos lá, vou passar a palavra para a árbitra Andréia Souza, que é a árbitra da UANA, que é a Organização das Américas, que organiza os árbitros para os Pan-Americanos, que organizou aquela competição da UANA no sábado. Então, estamos aí com a apresentação na tela. André, com você. Vou desligar meu microfone. Olá, pessoal, boa tarde. Agradeço bastante a participação de todos e todas. E é mais um bate-papo, né? Então, o objetivo é sempre compartilhar conhecimento, experiência e vivências, tá? Então, todo bate-papo que a gente tem aqui é com essa finalidade, né? Ninguém aqui detém a verdade absoluta, e quando a gente também tem dúvida, a gente busca quem possa nos auxiliar também. E tudo que a gente apresenta aqui para vocês é baseado no nosso livro da FINA, né, que é a nossa cartilha, né, não só nossa, né, mas dos técnicos também, de quem é atleta também, se tiver o interesse, né. E hoje nós vamos falar sobre um dos itens, né, no meu caso, que é a maneira de apresentação, que faz parte do painel de impressão artística, né. E só para fazer uma introdução, a Ana Paula já introduziu, né, falando
dos itens da impressão artística, coreografia, uso e interpretação e a maneira de apresentação, e um pouco da visão enquanto árbitro, a parte de maneira de apresentação, às vezes, ela é um pouco renegada, né, não no treino, né, na construção, né, a gente percebe que muitas vezes ela até é deixada para os últimos treinos antes de uma competição. Mas ele é um componente bem valioso no painel de impressão artística. E aqui a gente acredita que o conhecimento, né, e a apropriação de saberes gera transformação, levando as atletas e os atletas, né, técnicos e técnicas, a repensarem os seus planejamentos, os seus objetivos e as suas estratégias de treino, né? A maneira de apresentação, como os outros componentes, né, do painel de impressão artística, ele também é treinável, né? Muita gente acha que não, mas ele é treinável. E mesmo com os tempos de treinos apertados, que a gente sabe que acontece, né, na modalidade, pode-se criar estratégias, né, que envolvam desafios e autonomia em busca de uma apresentação memorável. Então, a gente vai começar, né, o nosso bate-papo de hoje. Eu vou pedir para soltar o próximo slide. Aí eu quis colocar para vocês, né, uma foto de inspiração sobre maneira de apresentação, né, que a gente vai ver a definição no próximo slide, e aí a gente vai ficar com essa imagem um pouquinho gravada na cabeça, né, essa imagem que, para a gente, tá muito assim, o ênfase tá no rosto, mas se a gente observar, tem todo um contexto do corpo e também das atletas que estão na base, também participando dessa maneira de apresentação. Então, vamos lá para o próximo slide, por favor. Então, eu quis colocar uma definição para vocês, bem tranquila e bem didática, né? Ela também foi traduzida do livro da Fina, mas eu achei melhor colocar palavras-chave para que a gente consiga ficar com isso gravado na cabeça, né? Então, a maneira de apresentação é como você apresenta a sua rotina para quem está assistindo. Ela é muito mais do que um simples sorriso, né? Ela envolve o rosto e o uso do corpo todo, como a gente viu na foto anterior. Demonstração de confiança, atitude e facilidade. Não parecia que aquela plataforma estava difícil para aquela atleta que estava ali em cima. Alto nível de energia física e emocional, né? E ilusão de facilidade, como se aquilo fosse bem tranquilo. E uma resposta às emoções expressas pela música e apropriada coreografia. Depois a gente vai ter a explanação sobre o uso e interpretação da música, e a gente vai vendo que as coisas, elas são entrelaçadas, né? Então, uma coisa depende da outra, que depende da outra, e que forma, e que deveria, né, para nós, no painel de impressão artística, formar um espetáculo. Vamos lá para o próximo, então. E aí a gente tem um pedacinho de um solo de uma atleta francesa, e que ela é bem inspiradora e convincente na sua maneira de apresentação, e eu quis trazer para que vocês pudessem dar uma visualizada. Vamos lá, Lu? A imagem não é tão clara, mas vamos observar toda o gesto, posição de corpo, carisma.
Oh, so quiet. It's oh so still. You're all alone and so peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving in. Wow! Yes, and that's about a guy you wanna love. You wanna cry, you cross your heart and hope to die. You blow up fuse. Simple, the time comes loose. Simple, so what's the use? Wow! Of falling in love. It's so quiet. It's so still. And so peaceful until you ring the bell, bell, shout, you yell, hello, you broke the spell. This is where you almost have a fit. The sky scorched and I got hit. There's no mistake. This is it! Till it's over and then it's nice and quiet, but soon again starts another big riot. You blow a fuse, simple, but then can't lose. Simple, so what's the use? Wow! Of falling in love. The sky comes in, the devil comes loose. You blow, 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 blow your fuse. When you fall in love. Muito bom. Então, esse vídeo é para nos inspirar, né? O quanto que ela variou, né? No sentido de pedir um silêncio, de silenciar. Ela silenciou com a mão, ela silenciou com a face, ela silenciou com as pernas, né? Ela dominou a água, ela cativou, ela prendeu atenção, ela tinha energia física e emocional, e, de uma certa forma, ela promoveu um espetáculo. Então, é esse olhar que a gente senta para dar nota em impressão artística. E, como eu disse antes, a maneira de apresentação, ela envolve muito, né, a nota de impressão artística, né? E aí a gente vai para o próximo slide agora, esmiuçar um pouquinho essa maneira de apresentação. Vamos lá. Isso mesmo, ela não usa nose clip, tá? Ela é fora da casinha. Não está aparecendo, gente? Não, ainda não. Ah, tenho que retomar, só um momento, desculpa. Agora sim. Então, esmiuçando um pouquinho sobre a maneira de apresentação, a gente tem, né, no nosso manual, no nosso referencial, né, itens que desenrolam sobre esse tema maneira de apresentação, né, o que se deseja, né. Então, um deles é a integridade de desempenho. Então, aí a gente tem o uso do corpo todo, né, uma linguagem corporal.
E aí, nesse uso do corpo todo, a gente tem como referência que as atletas de alto nível, né, as atletas superiores, elas demonstrarão excelente comportamento e postura, e mostrarão uso de linguagem corporal nas posições de cabeça e dorso, em movimentos de perna, braço e mão, e em expressões faciais, para levar a mensagem aos espectadores, que foi o que a gente viu ali na Virginie, né? Ela não usou só a mão e a face, ela entregou o corpo dela para a coreografia. Aí um outro item a gente tem que é o foco do corpo e do rosto. Busca o contato visual e usa a cabeça. Então, ela não foge do contato visual, ela faz questão de encarar, né? Eu estou aqui e vou me apresentar. O foco pode ser ereto e para cima, com ombros retos ou quadrados. Ou pode ser suave, curvado, com ombros inclinados e acompanhado das expressões faciais apropriadas para levar a mensagem aos espectadores, né? Tudo tem a ver com a mensagem, com a música e com a construção coreográfica, né? Como vocês vão ver depois, né? Você tem que demonstrar o sentimento que a música traz, né? Não, você não vai colocar qualquer expressão facial, você vai colocar uma expressão que denota esse sentimento. E o uso de variados estados de espírito, né? Que é isso que eu falei. O atleta deve poder demonstrar o estado de espírito desejado: amor, força, alegria, tristeza, raiva, dor e muitas outras coisas. E permitir que a audiência, que são as pessoas que estão assistindo, também sinta as emoções dessa música. Então, é um tanto quanto complexo, né? Eu tenho que saber o que eu estou sentindo e demonstrar e passar para os espectadores para cativar, para conquistá-lo, para que eles entrem também nesse clima e sintam como o atleta está sentindo. Isso é o que a gente deseja, né? Próximo slide, por favor. Agora a gente tem mais um vídeo, né? Uma outra solista que também vai nos inspirar para que a gente aprenda um pouco mais sobre a maneira de apresentação, que muitas vezes a gente acha que é só um sorriso ou uma cara de tristeza. Vamos lá, Lu? Nelson Mandela. Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sport can create hope where once there was only despair. It is more powerful than government in breaking down racial barriers. It lasts in the face of all types of discrimination. The heroes are standing with me are examples of this power. They are valiant
not only in the playing field, but also in the community, both local and international. They are champions, and they deserve the world's recognition. Together, they represent an active, vigorous Hall of Fame, spreading hope, inspiration, and hope. Their legacy will be an international community where the rules of the game are the same for everyone, and behavior is guided by fair play. Muito bom, Lúcio. E aí, um desafio, né? Fazer uma coreografia, uma construção coreográfica, com o uso de uma música que é falada, e ainda ter que transmitir sentimento, e todos aqueles itens que a gente já colocou, de uso do corpo, de uso do rosto, tentar aproximar os espectadores com o uso do corpo com sentimento, um grande desafio. E aí eu trouxe essa daí para mostrar que é difícil a construção coreográfica, é difícil para o atleta e também é difícil para quem está avaliando, né? O juiz tem que ter uma bagagem para poder estar avaliando isso com todas as suas nuances. Mas ele traz esse desafio para que a gente possa abrir também a nossa mente para coisas novas. Próximo slide, por favor, Ana. E aí, mais um item da maneira de apresentação, que é a aura de total comando, né? Que diz respeito a uma apresentação convincente, e a performance deve parecer revigorada e espontânea o tempo todo, né? A gente quer que a atleta transmita veracidade, né? Não é uma coisa mecânica, né? Então, depois, lá mais para o fim, a gente vai colocar a tabela de notas, né? E a gente vê, né, palavras-chave como mecânica, foco interno, e o que a gente quer é que ela seja espontânea e convincente o tempo inteiro. Então, a performance inteira deve ter um propósito, fascínio e demandar atenção, com um ar de confiança e comando, mantidos o tempo todo, que é aquela coreografia que o juiz não quer tirar o olho, né? Porque a gente, na verdade, não pode tirar o olho, mas nessas coreografias que tem um comando convincente, a gente não quer tirar o olho, porque está te prendendo, está te chamando, está te buscando para a piscina. Apesar de não ser considerada na nota, a aparência inicial, que é a caminhada e posição de deck, deve ser garantida, precisa, clara e com comando de posicionamento. A posição final também deve ser precisa, clara e com comando. Então, a gente tem que prestar atenção, o nado, ele é recheado de pequenos detalhes, né? Como diz no livro de regra, pequenos grandes erros, né? Eles usam muitos esses termos, né, para qualificar. Então, a gente tem que estar prestando atenção no andar, né, no deck, do começo, no meio e no fim da coreografia. Ele deixa aqui bem claro que a caminhada e a pose inicial, ela não está sendo contabilizada para nota, mas ela já chama a atenção de quem está esperando a apresentação, tanto por parte de quem está somente assistindo e apreciando, quanto por parte dos juízes. Uma boa caminhada e uma boa pose inicial já te leva a pensar, epa, pode ser que venha coisa boa aí, vamos esperar, né? Ao passo que uma andada desleixada, né, sem postura, sem comando, sem atitude, também pode levar já uma pré-interpretação de que, nossa,
se ela não sabe caminhar, o que acontecerá dentro da água, né? Que não é o habitat natural. Então, são detalhes que são preciosos. Então, esse treino de caminhada, esse treino de pose, finalizar bem a coreografia num lugar estratégico, né? A música ser finalizada ó, junto, é a música, a coreografia terminar junto, né? Isso é importante, né? São detalhes da plástica do esporte, né? Porque a impressão artística, ela é a plástica do esporte. Ela é a vitrine do esporte. Próximo slide, por favor. Agora nós vamos ver um dueto, tá bom? Para a gente ver como que é essa maneira de apresentação quando se trata de dois atletas. Caminhada. Já chamando para o palco. Como quem diz, aqui sou eu que mando. Muito bom, Lúcia, obrigada.
E aí, quando a gente fala de dueto, a gente tem um desafio, né? Duplo. Como trabalhar essa maneira de apresentação, que já é difícil para um, em dois, né? Então, é o que eu falei lá no começo. A maneira de apresentação, ela é um item que tem que ser treinado, né? Ela deve ser treinado. Então, tudo é um treino, né? Treino de 2 atletas, treino de 8 atletas, treino individual, tem que ser treinado, né? Então, é um desafio para as técnicas e também um desafio para as atletas, porque quando a gente está avaliando em impressão artística, tem que ser, a maneira de apresentação, ela é relativa ao número de atletas que ali estão. Eu posso ter, como na maioria das vezes no dueto, a solista e mais uma. Dependendo de como é a maneira da apresentação dessa outra atleta, ela pode prejudicar, né, o todo da impressão artística. Próximo slide, por favor, Ana. Um outro item que a gente aborda na maneira de apresentação é sem esforço o tempo todo, né? É uma ilusão de facilidade, deve ser mantida o tempo todo da rotina. Consistência da performance com movimento contínuo, né? Você tem que fazer parecer que aquilo é fácil, né? Apesar de não ser. Você tem que aparentar que você não está cansada, apesar de estar. Você tem que transmitir que você ainda tem foco e energia emocional, mesmo quando você fisicamente não o está. Então, quando a gente trata disso, a gente aborda outros itens, como a respiração deve ser quieta e não explosiva ou chiada. Então, muitas vezes a gente se depara com a atleta que fez uma híbrida um pouquinho mais longa, quando ela sobe, ela gospe a água, como se fosse um chafariz, porque ela não tem a resistência ainda como um domínio, né? E isso, é claro, prejudica a plasticidade, né? Fingir plenitude enquanto está morrendo, é isso mesmo, Angélica. Você tem que estar plena, mesmo que a perna está caindo. As pernadas e braçadas devem parecer sem esforço e poderosas, né? Você era craque nisso, né? E você tem que mostrar, você não pode estar mostrando que ai, meus braços não chegam lá, eu tenho que pegar aquela diagonal, mas eu não chego. Você tem que estar demonstrando que você vai chegar. As figuras devem permanecer altas, estáveis e executadas até o fim, que é aquele cuidado com os mínimos detalhes, né? Porque a primeira nadada, né, a primeira piscina, sempre é a mais bela, né? Porque você está menos cansada. O difícil é manter esse foco, né, essa maneira de apresentação durante a rotina toda. O retorno e o rompimento da superfície devem ser suaves e fáceis, igual eu falei, né? Você não pode sair de uma híbrida ou de uma posição de submersa, porque você estava na base da plataforma e subir com um chafariz na boca. O atleta não deve parecer frenético ou em pânico, devendo permanecer confiante o tempo todo. E a gente normalmente vê isso com as categorias menores ou quando o atleta esquece a coreografia, né? Os melhores atletas não parecerão apressados ou exaustos, e sim demonstrarão consistência em seu nível de performance do início ao fim. A rotina fluirá com movimento contínuo o tempo todo, para que o espectador seja guiado de uma ação a outra, sem conseguir desviar a atenção, mesmo que por um instante, porque não há paradas ou pontos de descanso. Então, isso é o encantar, isso é a maneira de apresentação. Eu não quero tirar o olho de jeito nenhum, porque aquilo está me encantando, né? Está cativante, né? Está com uma plástica apreciável. E esse é o desafio da maneira de apresentação. Ao passo que as rotinas
que são de um nível mais baixo, elas são cansativas, entediantes, né? E que a gente não vê a hora de acabar, né? Essa é a verdade. Porque não foi trabalhado esse item na impressão artística. Próximo slide, por favor. Aí a gente vai falar da carisma e da comunicação, né? Que é a habilidade de se comunicar com os espectadores, as expressões faciais, a sinceridade e o espetáculo, né? E é tudo que a gente, é o resumo de tudo que a gente já falou. Ela, no que diz respeito a expressões faciais, se o estado de espírito da música muda, assim deve ser com as expressões faciais, né? Eu não posso ter uma música que mudou e permanecer com a mesma cara, né? Eu tenho que passar o sentimento da música, né? Por isso que eles estão conectados, o uso e interpretação da música, a maneira de apresentação e o que é construído. Um sorriso fixo raramente é apropriado, que é aquela atleta que já lá na plataforma está rindo, ela passa a coreografia inteira como se fosse o Coringa rindo, mas a coreografia não é do Coringa, e termina rindo, né? E o sentimento da música não era aquele. Mas alguém orientou o atleta para que ela risse, né? E durante a rotina, o nadador ou nadadores precisam mostrar confiança e facilidade nos seus movimentos. Então, tudo isso é algo que tem que ser treinado. Você não chega nesse estágio sem treino, né? Então, tudo isso tem que ser treinado. Isso tudo é um desafio, tem que ser treinado. E até como uma estratégia das técnicas para com os seus atletas, já esse treino tem que ser desde cedo, né? Em pequenas doses, porque a maturidade e a consciência são diferentes, mas já tem que ser treinado. E para as atletas mais veteranas, elas têm que ter autonomia para fazer esse treino, né? Não necessariamente esse treino precisa estar atrelado ao momento da piscina. Ele pode ser um desafio em casa, ele pode ser um desafio em um outro momento, né? Mas ele tem que ser treinado. Sinceridade. Para ser convincente, os atletas devem estar aptos a estabelecer contato visual com os juízes. Isso também é treinável, porque a gente percebe que tem atletas que, quando estão na água, elas evitam olhar para a gente, elas fogem do olhar, né? E elas têm que ser treinadas para isso, né? Tudo é um treino. Próximo slide, por favor. E agora vamos ver o último vídeo, que é um vídeo de dueto misto que fala muito dessa questão da carisma, né, e da comunicação. Y conoce a todo el mundo, porque él, claro, solo compite en 2 pruebas, entonces también tiene más tiempo para, bueno, entrenar, por supuesto, pero para conocer más gente, ¿no? Pues ya tenemos ahí al dúo italiano, defienden la plata conseguida en los pasados europeos. Fueron también plata en el Mundial de Budapest 2017, siempre muy intensos ahí, Flamini y Minisini. Van a dar música de Balázs Havasi, música de piano y de tambores.
Pues como siempre, el dúo italiano formado por... Obrigado, Lúcia. E aí a gente teve um dueto misto, né? E é onde a gente consegue, apesar do vídeo não ficar tão claro assim, perceber, né, o comando, né, a certeza, a veracidade, né, o uso não só da face, mas do corpo, né, as híbridas, né, a construção coreográfica, enfim, a gente percebe que tem que estar tudo conectado, né, e nesse momento que a gente fala de maneira de apresentação, que é algo que parece tão abstrato, né, e tão difícil de ser trabalhado, nós juízes, nós treinamos muito o nosso olhar por meio de vídeo, né, a gente é obrigado a estar em constante contato com a modalidade, apesar de não vivermos da modalidade, então o recurso vídeo, ele é extremamente importante, né, creio que com as técnicas também, né, dar uma olhada nos vídeos do que está sendo feito, né, até por questões de estar se atualizando. E as atletas, né, os atletas também devem buscar isso, né, então assistir aos vídeos, né, cada dia focar em um painel, de repente, ou em um item do painel, por exemplo, um dia você vai ver só construção coreográfica, no outro uso, na outra maneira de apresentação, porque o atleta ele tem que ser corresponsável pela sua formação, né, principalmente atletas de alto nível, né, então quanto maior a bagagem de conhecimento, de acervo motor, de repertório de expressão corporal ele tiver, melhor para ele mesmo. E a gente sabe que, hoje em dia, a tecnologia é incrível, né? A plateia não atrapalha, viu, Iris? A gente está sempre focado no que a gente tem que ver, a gente está atento em qualquer dos painéis que a gente está, e pode ter buzina, pode ter o que for. A gente está focado no que a gente tem que ver, até porque é um tempo muito curto e a nota tem que ser muito precisa. Se a gente se deixa levar, a gente perde a parte coreográfica e depois não tem como mensurar a nota, né? Então, isso também é um treino que a gente faz, né? A gente treina, tá em grandes e pequenas competições, e isso faz parte do treino do juiz. Então, agora a gente vai para o próximo slide, Ana, por favor. E aí a gente trouxe diretrizes e regras para o traje e aparência, né? Que é o que o livro traz para a gente, que são questões importantes, né? Que a gente tem que levar em consideração. Então, ele traz uma introdução que diz que a imagem pública, ela é importante, então que a gente tem que zelar por ela, né? A gente não pode estar se apresentando de qualquer forma, até porque cada esporte prevê, né, a sua estrutura e as suas particularidades. O traje apropriado realça essa imagem, né, como a gente falou, né, a entrada apropriada, o movimento de deck apropriado, tudo tem que estar apropriado. O traje deve refletir a natureza atlética do esporte, né, que no nosso caso é um esporte aquático. Não deve ser uma fantasia para produção de palco, tá? Então, a gente tem que ter uns cuidados, e aí no próximo slide a gente vai esmiuçar um pouquinho com o que diz a regra do livro Na Fina. Então, na primeira regra que a gente tem aí, a S139, ele trata sobre a questão da maquiagem, né? E a maquiagem teatral, ela não deve ser usada. Uma maquiagem que um brilho natural, limpo e saudável é aceitável, né? Então, a gente tem que tomar cuidado até com essas questões, né? Do quanto de maquiagem se usa, né? O árbitro geral da competição, ele está sempre atento a esse tipo de coisa, e se precisar fazer a atleta retornar para estar adequada para a apresentação, ele o fará. Na próxima que a gente tem aí, que é a S1310, o uso de equipamentos, acessórios, óculos ou roupas adicionais não é permitido,
a não ser que requerido por razões médicas, né? Então, na coreografia, não tem o uso de acessórios, mesmo o óculos não pode. Aí, na S1311, trata sobre nose clip, né? Ou tampões podem ser usados. A gente viu o primeiro solo da Virginie, que ela não usa nose clip. A S1312, joias não são permitidas. Os competidores devem remover as joias antes do início da rotina, assim como nas provas de figura também, né? Nada que possa comprometer ou identificar o atleta, né? Ou que possa ocasionar um acidente. E aí, no BL 88, fala do traje masculino para o nado artístico, que não deve se estender acima do umbigo, nem abaixo da parte superior da coxa. Os homens não devem usar maquiagem, gel de cabelo é permitido, bigodes são permitidos. Aí a gente tem o próximo slide, que traz o peso da impressão artística, né? O painel de impressão artística, ele é responsável por 40% da nota do atleta, do total, mas os itens que compõem a impressão artística, eles valem todos 100%. Então, não tem um item, como nós já tivemos em uma outra época, que cada item tinha a sua respectiva porcentagem. Então, nós arbitramos uma época onde a gente dava uma nota para coreografia, uma nota para uso e interpretação e uma nota para maneira de apresentação. Hoje a nota é um todo, né? Tanto em solo, dueto misto, equipe, combo e highlight. Ela forma um todo. Por isso que é tão importante a gente estar atento aos 3 itens, né? Tanto na construção, quanto no uso e interpretação e na maneira de apresentação, porque é um todo, né? Próximo slide, nós temos. Ana, é você ou é a Amanda? Ah, tá. E aí, eu pedi para a árbitra Amanda trazer para a gente uma versão condensada e traduzida da tabela de notas, né? E eu trouxe aqui para vocês só terem uma noção, uma referência, né? E aí a gente tem a tabela de notas, e aí a gente tem aqui de 8,9 a 8,0, é uma nota que a gente considera muito bom. E para ter essa nota, o atleta tem que ser confiante na maneira de apresentação, confiante e explora o sentimento usando o corpo o tempo todo. Tem energia emocional na maior parte da rotina, tá? Então, já é uma rotina que já começa a prender a atenção da gente, já começa a cativar, e já tem um uso do corpo melhor e não só mais restrito ao rosto. Do 7,9 ao 7,0, que é uma coreografia, que é uma maneira de apresentação boa, ela tem algum comando, mas pode faltar energia física ou emocional. E falta precisão em todos os movimentos, então afeta a apresentação, né? No 8, ela é confiante, explora o sentimento. No 7, ela tem algum comando. E muito provavelmente no decorrer da rotina ela vai perdendo. Ela faz uma primeira piscina mais confiante e no decorrer ela vai perdendo até a questão do foco, né? A gente percebe às vezes. No próximo slide, por favor. Aí a gente tem aqui o 6,9 ao 6,0, que é o competente. As nadadoras podem tentar fazer contato visual e se comunicar com os juízes, mas falta energia física e emocional. Então, no 6, ela está buscando fazer esse contato, mas ela ainda não o faz por completo, ela está buscando. No 5,9 ao 5,0, é uma rotina satisfatória, pouco esforço para projetar ou fazer contato visual com os juízes.
foco interno para execução das habilidades. Ela aqui no 5, ela está mais preocupada em realizar coreografia do que em projetar algo, né, ou focar, né, fazer contato visual com o juiz, ou expressar sentimentos. Do 4-9 ao 4-0 é uma rotina deficiente, né? Então, ele não, sem esforço em projetar e fazer contato visual, né? Ela simplesmente está ali na água realizando alguns movimentos, e os nadadores podem parecer assustados ou geralmente inconscientes do público. Então, no 4 é aquela rotina que os atletas entram na água e estão desesperados para terminar. Então, essa questão de comando, foco, carisma, contato visual, não existe, então é uma rotina deficiente. É lógico que isso tudo está no livro da FINA, e eu trouxe mais como referencial, para que vocês vejam que tudo que a gente avalia tem referência no livro da FINA. A gente não tira da própria cabeça. Ah, eu acho que essa nadadora, ela tem a maneira de apresentação de 4. Ele está esmiuçado no livro de regras. E creio que eu agora, o último slide, né, Ana? Ana morreu? As rotinas que recebem as melhores notas nessa categoria, mostram dinamismo e força, mas também fluidez, graça e são cativantes. Elas têm fascinação, um apelo aos sentidos, um magnetismo, resumindo, carisma, tá? Então, isso foi para a gente ter uma noção de maneira de apresentação. Dúvidas? Muito obrigado por ficarem comigo até aqui. Que eu puder responder, estarei à disposição. Obrigado, Lúcia, por apresentar os vídeos, Amanda pela tradução das tabelas. Obrigada. Muito bom, gente. Essa é a maneira de apresentação. A árbitra Andréia tem um evento com a função dela, que ela é professora no município de São Bernardo, então ela não vai poder ficar com a gente no uso e interpretação da música. Então, perguntas, algumas colocações rapidamente para a gente fazer para ela, e a gente está aqui também para ajudar nas respostas. Algumas dúvidas a gente foi respondendo, né? A Iris perguntou se... Fiquem aí que teremos uso de interpretação, hein? Será muito interessante. Se os telespectadores atrapalham, a Andréia respondeu, a Amanda também colocou, a gente está focada no que vai acontecer, mas uma coisa eu quero colocar aqui, aquela gritaria, quando a menina está andando na plataforma, né, e quando ela para, o árbitro geral ou o assistente de árbitro geral apita, né, que é o sinal para a música soltar e o sinal para os árbitros se atentarem que a rotina vai iniciar, né, o aviso oficial. Então, quando está todo mundo gritando, tocando tambor, buzina de trem, de navio, que acontece, atrapalha a pessoa do som ouvir o apito, os árbitros ouvirem o apito. Então, essa gritaria, nesse momento, é ruim, mas os árbitros estão focados no que está acontecendo, tá? Então, é até a mesma atleta, porque ela não ouve o apito, de repente a música dela é um tom um pouco mais baixo no início, ela perde o primeiro movimento, né? E aí, se não há problema de som, a rotina não é interrompida, tá? Então, sempre tem um comunicado, a gente fala no congresso técnico, às vezes o locutor pede para não fazer esse tipo de situação, mas nem sempre acontece. Perguntas, dúvidas, era só para eu esclarecer isso. A Angélica perguntou sobre uso de dispositivos médicos, que a Andréia falou numa das regras. Então, é assim, o atleta pode apresentar um atestado médico, o árbitro geral decide se ele vai poder competir com aquele dispositivo, uma tala, um esparadrapo, alguma coisa assim. Quando é um problema que acontece durante a competição, por exemplo, a menina se machuca durante a competição, a gente sempre pensa em utilizar um reserva, né, do que ter que pôr essa menina que se machucou durante a competição para nadar, né, às vezes é uma coisa grave.
né? Mas se o país ou o clube ainda quiser que essa menina nade, vai ter que ser apresentado um documento para ela poder nadar com esse dispositivo, tá? É o árbitro geral que vai decidir. Mais alguma pergunta? Técnicas, alguma coisa que vocês querem colocar? Vocês viram a questão de notas, né? Às vezes tem aquela situação, o que falta para eu chegar no 7? Acho que ficou legal aquele slide, deu para comparar, né, essa maneira de apresentação de um atleta que ainda está no 7, ou está no 6, ou está no 5, tá? Existem esses pontos que nós utilizamos para estar pontuando. Árbitros que estão com a gente, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Tinha alguns comentários. Posso colocar? Deixa eu só terminar de ler. Tinha uns comentários que a Meiko colocou, algumas pessoas colocaram, mas como eu saí, entrei para autorizar as pessoas a participarem, o meu chat acabou apagando. Mas eu li as coisas que vocês colocaram lá e vi que algumas coisas foram resolvidas aí no chat mesmo. Pode falar, Lu. Eu acho que uma parte bem importante também, né, só complementando, é o acabamento que se dá às figuras, para que se tenha aquele sentimento não, aquela impressão de facilidade de tudo. O despencar de uma perna, se não for proporcional, ele denota um cansaço, um descontrole daquele movimento. É só isso que eu queria colocar. Legal, Lu, muito obrigada. Gente, mais alguma coisa que vocês querem colocar? Andréia, você quer colocar mais alguma coisa? Posso falar uma coisinha, Ana? Pode, Amanda Juvencio, árbitra, pode falar. Eu só acho importante também na maneira de apresentação a gente levar em consideração as características da atleta, principalmente em relação à idade, o próprio tipo dela. Se ela é uma menina que é super alegre, sorridente, aí a gente insiste em colocar uma música triste para ela fazer, e ela não consegue, ela prefere fazer uma música sorrindo, uma música se divertindo, uma música alegre. Então também tentar levar essa facilidade para elas. E em relação à idade, às vezes são as pichuchucas, super bonitinho, desenho, que dá para fazer uma gracinha, aí vai lá e coloca uma música, os monstros, uma coisa super forte. Então acho que também dá para ganhar nota e ajudar com essa facilidade, usando as boas características que as meninas já possuem. Acho que é isso. É isso, Amanda. A Andréia falou que isso é muito... São subsídios, né, que podem ser utilizados, né? A construção coreográfica, ela tem que ser bem pensada, né? Até porque, senão, você dá um tiro no pé, né? Então, é importante você valorizar o que você tem e com o que você tem, você fazer a sua vitamina e apresentar. É importante. Levar em consideração é super importante e é algo que está faltando nos dias de hoje. A gente vê muitas meninas utilizando músicas que a gente acha até pesada e inadequada para a faixa etária. E isso é lógico que compromete a plasticidade da apresentação, com certeza. Legal, gente. Muito obrigada com as colocações. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar aqui na maneira de apresentação? Isso que a Amanda colocou e a Andréa também. Na sexta-feira a gente teve um encontro com técnicos e árbitros, e era sobre dança e expressão corporal. E a gente falou dessa questão, né, das crianças, dos atletas hoje em dia, dessa questão de aprender, como vamos aprender a se expressar. Então, a gente se depara com algumas coisas que ela, por exemplo, feliz, muito feliz. Então, às vezes, as crianças não têm essa vivência, né, de muito feliz, de feliz ou de triste. Então, isso que a Amanda falou colabora, né, vamos pegar um perfil dessa menina, o que ela gosta, vai colaborar com a construção da maneira de apresentação dela.
Então é isso. Muito obrigada, Andréia, obrigada a todo mundo que comentou aqui sobre a maneira de apresentação. E agora nós vamos com a árbitra Amanda Batista, a árbitra CONSANA, que é a Confederação Sul-Americana de Natação, sobre uso e interpretação da música. Boa tarde, boa noite. Estão me ouvindo? Eu preciso que alguém responda, porque eu não vejo. Sim. Ah, tá. Obrigada. Então, vamos lá. Música, interpretação da música, né? Antigamente era uso e interpretação da música. Agora é só interpretação da música, que a gente chama essa parte que também integra a parte de impressão artística. Então, vamos lá. O que é essa interpretação da música? Significa expressar o sentimento da música, fazendo uso da sua estrutura. Então, da estrutura da música, melodia, ritmo, batida. Então, esse uso da música deve ser julgado com uma mente aberta, permitindo uma ampla interpretação para a gente. Então, como a Andréia havia falado no começo da apresentação dela, que nós juízes temos que ter a mente aberta, a gente tem que ter uma bagagem cultural muito grande para a gente conseguir entender todas as músicas, todas, né, não vou dizer todas, mas tentar entender um pouco das características das músicas que nos são apresentadas nas coreografias, tá? Então, essa interpretação vai se referir a como o atleta usa a estrutura da música, que é aquilo que eu falei. A batida, o compasso, os acentos. Então, esse uso efetivo deve ser pensado como uma mistura de movimentos e música, numa unidade expressiva. Então, não basta só a música, os movimentos têm que estar ali ligados àquela música, tá? Então, o que o livro da Fina traz para a gente? Que a música, na verdade, é a base de todas as outras categorias. Então, o que acontece? A coreografia vai depender da música. A maneira de apresentação, como foi falado, se relaciona com o sentimento da música. E todas as categorias técnicas, que são execução, sincronização e dificuldade, são afetadas por como a música é usada. Então, o que acontece? Essa mistura dos movimentos com a música deve acontecer muito, muito bem, certo? Então, o que acontece? Muitas vezes tem essa questão que a Amanda colocou. Ai, puxa, pega uma música super pesada para uma menininha pequenininha para fazer uma coreografia. O que acontece? Está sendo pensado ao contrário. Está sendo pensado primeiro numa coreografia e depois numa música. Mas não, a música é a base de tudo. Se você tem uma boa música, uma música que corresponde com a idade da sua atleta, o jeito do seu atleta, que ele vai conseguir interpretar aquele sentimento, é metade do caminho andado, tá? Porque tudo que vem depois vai estar sobre essa base, sobre a música, tá? Então, interpretação das características, estado de espírito e sentimento. O que acontece? A interpretação, ela tem que acontecer. O que significa interpretar? Significa traduzir. Traduzir o quê? Traduzir os sons, traduzir os ritmos, as dinâmicas, quer dizer, aquelas mudanças de tá lento, tá rápido, tá forte, tá suave. A melodia, o estado de espírito, que é esse sentimento, e os acentos da música. Então, interpretar é conseguir traduzir tudo isso que a música traz. E essa música pode ser de vários estilos. Pode ser uma orquestra, pode ser uma música pop, pode ser uma música regional, pode ser um rock. O que acontece? As ações têm que estar relacionadas com tudo isso. E aí, a expressão que vai ser tirada dessa música,
que vai lá, cai lá na maneira de apresentação, vai ter que estar relacionada com isso. E isso vai mostrar uma resposta emocional. A resposta emocional acontece em duas mãos. A resposta emocional do atleta, então o sentimento que ele está passando, e a resposta emocional dos espectadores, de, nossa, consegui sentir isso. Tanto os juízes, nossa, realmente, ela está interpretando esse sentimento, quanto dos espectadores, de, nossa, como essa música foi muito bem interpretada, como a Angélica falou da música do dueto misto italiano, que era o Romeu e Julieta. Então, assim, vai trazer, essa interpretação vai trazer essa resposta emocional que a gente precisa muito ver. Então, eu vou colocar uma coisa diferente para vocês. Eu gostaria que vocês participassem nesse momento, porque eu vou colocar uma música e o que eu vou pedir para vocês? Eu quero que vocês me digam que sentimento essa música provoca em vocês, tá? Então, não existem respostas certas ou respostas erradas, tá? Então, quem quiser participar, quem quiser falar, escrever aí no chat, pode colocar, porque eu realmente quero saber o que sentimento que isso traz para vocês, tá? Vou colocar aqui para vocês. Espera aí, desculpa, coloquei a música errada. Estão ouvindo? Não. A Amanda falou que tá baixo. Eu não tô ouvindo nada. Vou aumentar. Ouviram? Vocês conseguiram ouvir? Não? Não, Amanda. Vê se durante a apresentação não tem uma opção de você compartilhar apenas o áudio. É que eu não posso mexer aqui, senão eu vou compartilhar alguma coisa. Mas é porque no outro aplicativo que eu uso, quando a gente quer mandar apenas áudio, tem que fazer uma outra coisa, entendeu? Eu não sei como é aqui no Google Meets. Ai, que dá no outro... Ana Paula, você tá sem microfone, querida. Ô, Amanda, eu abri no Spotify, quer que eu passe para você? Tem que passar? Eu tenho aqui. Ou você compartilha uma página da internet. No YouTube, aí vai tocar. Entendeu? Você vai na apresentação, uma página da internet. Aí vai tocar. Espera aí, é que aquele dia deu certo. Eu vou abrir no outro reprodutor, tá? Só um minuto. Estão ouvindo agora? Calma, demora um pouco. Chegou agora a música. A página.
Não, Não dá pra ouvir não, Amanda. não dá para ouvir. Você vai ter que abrir no YouTube se você realmente quiser fazer isso. Ai, droga. Engraçado que aquele dia deu certo, né? Tinha menos gente na sala. Tá bom. Acelera aí o processo. Porque se eu colocar no YouTube vai dar pra ver, não era isso que eu queria. Bom, não era isso que eu queria, mas tudo bem. Vou colocar para vocês. De qualquer forma, a gente vai falar se a música é fácil ou difícil. Que era isso que você queria saber. Mas não é essa a questão. Não é isso. Garanta já o seu bônus de 2 GB nas recargas de R$15. Oi? Nada, não, beijo. Vocês estão ouvindo ou tá craquelando? Tá craquelando. Tá craquelando. Lúcia, você consegue passar aí? Vou buscar de novo. Peraí, é The Lion King? Não, é To Die For. Peraí que eu tô indo. É do Sam Smith? Amanda. Não. É do Lion King mesmo. É, o que eu tenho aqui, deixa eu ver. Hans Zimmer. Deixa eu ver. Eu vou tentar. Tá, obrigada, Lúcia. Vejam se é essa, peraí. Isso. Foi? Tá bom? Obrigada. Nada. Então, qual é a sensação de desespero, pânico? Exatamente. A minha intenção era mostrar para vocês, era para colocar para vocês a música, né? Para vocês me dizerem que sentimento que traz essa música. E depois eu ia mostrar para vocês a cena do filme, né, que tem essa música, né? Então, que é a cena, quais são as expressões, né, do personagem, quais são as expressões que ele faz, que interpretação que ele faz desse sentimento. Então, que é isso que é uma coisa que a gente busca saber, entender na música. Então, o que acontece? Poxa, é uma música forte, é uma música orquestrada, né? Não é uma música pop. Então, você poderia dizer, será que é uma música difícil?
difícil, a gente vai pensar em outras questões, né? Mas o sentimento da música, que é o que a gente quer na interpretação, é uma coisa que é bem clara quando a gente escuta. Né? Então, a Angélica colocou uma sensação de desespero, a Andréia colocou desespero, pânico, medo, perseguição. Então, o que acontece? Se cai uma rotina com uma música assim, não necessariamente essa, mas uma música assim, o que a gente procura? A gente vai procurar esse desespero, esse medo, esse pânico, tudo isso que a gente sente na hora que toca essa música, certo? Então, é o que nós, juízes, procuramos, nós queremos, né, as ações que sejam correspondentes com esses sons, né, então, com aquele ritmo, com a melodia, com a dinâmica, com os acentos, uma expressão que represente isso, e para ter essa resposta emocional para a gente, certo? Então, pensando aqui em alguns tópicos que o livro nos apresenta, então temos aqui a interpretação das características, né? Então, a gente tem que considerar esse som, se é uma orquestra, um instrumento só, se é uma música pop, se é uma banda de rock, a fluidez da melodia. Isso a gente vai estar considerando na interpretação da música. Considerar qual característica da música está sendo retratada na água. Então, essa questão. O que está sendo mais forte? É a melodia? É a batida? O que a gente está vendo de mais forte, de mais intenso? O estado de espírito. Então, considerar o estado de espírito, o que significa estado de espírito? É o sentimento, né? Ou o significado da música. É uma música romântica? É uma música feliz? É uma música triste? É uma música de desespero, de pânico? Então, considerar as qualidades óbvias e as qualidades sutis da música. E se elas são interpretadas de alguma maneira. Tá? E o sentimento. Considerar o impacto emocional da música e como foi interpretado, que é muito parecido ali com o estado de espírito, né, que é o significado da música. O atleta deve ser capaz de emocionar os espectadores com a sua interpretação. Então, isso que a gente fala naquele outro slide, que era a resposta emocional. Então, o atleta tem que projetar esse sentimento, né? Lá na maneira de apresentação que já foi falado, o que a gente precisa ver? A gente precisa ver esse sentimento, né? A gente precisa ver esse tema, a gente precisa de tudo isso para conseguir compor a nossa nota, tá? Então, o que a gente vai falar aqui? Uso das dinâmicas da música. Então, o termo uso significa valer-se de algo como um meio para o fim. Então, o ritmo, dinâmica e acento da música determinam a contagem e o poder das ações. Então, é aquela contagem lá de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que os atletas, as técnicas têm de marcação, e os atletas conhecem porque vai dando o ritmo, né, dos movimentos. Certo? Então, literalmente, o uso da música é como os nadadores usam as batidas e os compassos, os altos e baixos da música, variando melodias, instrumentos e trocas dinâmicas, que é aquela do lento, rápido, certo? Destaques ou acentos na música pedem algo especial, como assistências, plataformas, lançamentos, parafusos, etc. Uma rotina superior, que é aquela rotina que tem notas mais altas, sempre encaixará os highlights da rotina, né, as partes mais de destaque, em acentos especiais da música. Então, eu queria pedir uma música agora. Lúcia, se você puder. Se você puder achar no Spotify, você consegue compartilhar?
Eu tô no YouTube, eu compartilho, mas você precisa me dar um nome só. Vou mandar aqui. Eu esqueci de passar. Eu abri tudo, mas aí eu tenho foto de um lá. Não, é por isso que eu falei que você essa versão. Isso. Eu achei, vou pôr, tá? Tá bom. Into the unknown, into the unknown, into the unknown. I can hear you, but I won't. Some look for trouble, while others don't. There's 1,000 reasons I should go about my day and ignore your whispers, which I wish would go away. You're not a voice, you're just a Beleza, ringing Lu. in my ear. And if I heard you, which I don't. Obrigada, Lu. Nada. Então, o que acontece? Essa música que a gente vai trabalhar nas batidas dessa música, o que tá acontecendo, né, nessa música? Essa música é uma versão da música do Frozen 2, então depois a gente pode até colocar a versão original, para vocês entenderem, sentirem a diferença, que exige uma diferença de interpretação. Apesar de ser a mesma música, a mudança da melodia e da batida vai exigir uma interpretação diferente. Pode ser tanto dos movimentos como das expressões. Então, olha só o que acontece aqui, quando a gente fala no uso das dinâmicas, né? Então, tem a mudança de contagem. As ações devem encaixar na contagem, rápida, moderada, lenta ou parada, e mudar quando a música muda. Então, se a música está rápida e de repente ela fica lenta, a contagem vai mudar e as ações têm que mudar também de acordo com essa contagem, que vai ser outra. Poder e delicadeza. Movimentos encaixam com o poder e a delicadeza ouvidos. Então, dependendo do momento da música, tem um poder. Então, no começo dessa música, por exemplo, tem mais poder do que delicadeza, né? Então, essa batida de rock forte exige um poder, né? Mais do que uma delicadeza. Então, ações fortes, enérgicas e angulares são usadas para músicas dinâmicas, como essa, por exemplo. E ações leves, fluidas e redondas ficam melhor com partes líricas e melodiosas, que não tem muito nessa música. Então, outra coisa, acentos e destaques. Momentos memoráveis se encaixam com os acentos e destaques na música. Então, o que são os momentos memoráveis? São movimentos acrobáticos, né? São plataformas, estacas, lançamentos, pode ser uma sequência de parafuso, que é um momento memorável. Isso tem que encaixar com os acentos e os destaques da música também, para ter um uso e interpretação da música mais apropriado. Então, pensando na nossa tabela de notas, olha o que acontece. No 8, que é muito bom,
do 8-9 a 8-0. Então, tem o encaixe de ânimo, que é aquele estado de espírito, e ritmo. Expressa a maior parte das características musicais, mas perde pequenas oportunidades. Muito bom o uso dos acentos óbvios, né, que são aquelas batidas mais fortes. Vários momentos memoráveis. Os momentos memoráveis estão nos movimentos e na música. Tá? No 8. No 7. 7-9 a 7-0. As ações geralmente estão na música. Consegue explorar a melodia e o ritmo. Tenta explorar o tema ou o sentimento. Então, tenta ali, então, tem uma tentativa de explorar esse sentimento ou esse tema. Falta algum apelo emocional. Ainda não consegue explorar todo o sentimento, né, da música. E tem alguns momentos memoráveis. Já no 6-9 ao 6-0, a maior parte das ações está na música. Ah lá. Mas o uso do ritmo óbvio ou melodia, quer dizer, é uma coisa bem básica, tá? É bem óbvia, vai estar sempre na batida mais óbvia. Alguma tentativa de projetar sentimento ou tema. E poucos momentos memoráveis. Então, existe uma diferença grande ali do 6, do 7 e do 8, para a gente, quando a gente dá nota, pensando nessa parte de uso e interpretação. Lembrando que a gente tem que considerar, tudo vale 100%, né, no nosso painel de impressão artística. Então, a gente vai fazer uma média de nota de coreografia, interpretação e maneira de apresentação. Então, para ser uma atleta de 8-9 a 8-0, você tem que estar com 8-9 a 8-0 nesses 3 quesitos para você conseguir ter essa nota. Certo? Então, é isso. Falando em interpretação da música. Ô, Amanda, você quer que eu passe a versão original? Por favor, Lu. I can hear you, but I won't. Some look for trouble, while others don't. There's 1,000 reasons I should go about my day and ignore your whispers, which I wish would go away. Oh. Oh. You're not a voice, you're just a ringing in my ear. And if I heard you, which I don't, and spoken for, I fear everyone I've ever loved. Obrigada, Lu. Então, vocês perceberam a diferença gritante daquela versão para a versão original? É uma diferença que vai exigir 2 tipos de interpretação, né, diferentes. Então, naquela música, que é a versão do Panic! At the Disco, é uma versão rock, então é uma batida extremamente pesada e forte desde o início. Você não consegue sentir essa carga melodiosa, né, desses instrumentos, mas, por exemplo, nessa versão original, a gente ouve o piano tocando, né, dando essa melodia. Na versão do Panic! At the Disco, a gente ouve a guitarra e a bateria lá quebrando tudo. Então, exigem movimentos e expressões diferentes. Né? Então, exigem interpretações diferentes. E até uma coreografia diferente, até, com movimentos diferentes. Né? Então, quando a gente falou lá antes, de músicas fortes pedem movimentos mais angulares, a gente poderia encaixar esses movimentos angulares
naquela primeira versão do Panic! At the Disco, que é uma versão de rock, então movimentos mais cravados em ângulo, mais poderosos. E nessa versão original, que é mais melodiosa, movimentos mais redondos, né, com uma certa carga emocional, uma carga emocional diferente, né, movimentos diferentes, até mais suaves em determinados momentos, apesar de ter uma força nessa música também, né, nessa versão, mas são coisas diferentes. Então, eu vou deixar aí para vocês, vou abrir aí para vocês me falarem o que vocês acham. Você acham que sim ou você acham que não? A Andrea colocou, não basta ser Frozen, tem que expressar o sentimento da versão escolhida. A Mir colocou certamente, Frozen Light ou Frozen Hard. E eu mesmo, nessa versão, tem uma mudança de sentimento durante a música, eu também acho. Eu acho que na versão do desenho, da original, me parece que o sentimento é outro. Assim. Isso, o que acontece nessa parte do filme é que, primeiro, existe um certo temor, porque, para quem assistiu o filme vai saber, que ela não sabe do que se trata uma voz que ela está ouvindo, que é aquele início do... Então, ela não sabe o que é aquilo, então tem um temor, eu preciso saber o que é, e tem essa melodia. Mas existe uma mudança de atitude, né? Quando ela se apropria daquele sentimento e fala, eu não vou ter medo, eu vou seguir em frente, que é exatamente Into the Unknown, em rumo ao desconhecido. Então, eu vou tomar isso para mim e não quero nem saber, que é esse o sentimento da música. Então, na versão do Panic! At the Disco, o que acontece? Existe esse sentimento já do início, né, por causa da batida. Não dá para perceber essa mudança. Original, existe essa mudança dentro da música, né? Porque ela está num contexto. Muito bem, gente. Perguntas, colocações, dúvidas? Vamos aproveitar esses minutos que nós temos ainda para concluir essa parte. Quanto mais a gente estuda, eu estava ouvindo e já tive a oportunidade de ouvir Impressão Artística esse ano, no encontro que a gente teve presencial do Grupo de Estudo de Nada Artístico, e a gente já discutiu isso, e aí eu fico pensando, eu sentada na banca, tendo que ver todas essas coisas para dar uma nota só, que é a impressão artística. Por isso que eu falei na minha apresentação de dificuldade, que é mais fácil dar nota em dificuldade, vocês não acreditam em mim. Pensa em tudo que vocês têm que ver, nós só falamos do uso da música e maneira de apresentação. Não falamos de coreografia ainda. Nós estamos citando os movimentos redondos, os movimentos de ângulo, os movimentos que mostram poder, o sentimento. Nós não falamos da coreografia, das transições, das formações, das trocas, quantas trocas foram feitas. Nós falamos isso. Então, tudo isso vai compor a nota, né? E é menos palpável que a dificuldade ou que a execução. Então, ou igual a Amanda colocou, dá para ouvir o piano, né? Então, você tem que estar muito concentrado, né, para avaliar esses 3 itens e chegar numa nota. Então, não é fácil. Maneira de apresentar, impressão artística. A Andrea colocou, e mesmo nessa versão tem uma mudança de sentimento durante a música. Músicas com nuances exigem movimentos refinados e altas habilidades, amigo. Ou seja, atenção a essa parte da IA nos treinos. Sim, amigo. É isso que a Andrea colocou. E o juiz tem que ter repertório. É importante o juiz ter um repertório, um conhecimento para facilitar a vida dele quando ele avalia impressão artística, né? Para complementar, né, a nota dele. Então, ter um conhecimento de música, um conhecimento de algum filme, de musical, que está acontecendo. É uma bagagem cultural, eu acho que é uma coisa geral, é uma bagagem cultural boa, vai te dar mais subsídios para você conseguir entender melhor as coisas. Então, porque
às vezes a gente se depara com situações em que os juízes não entendem, não porque não estava sendo mostrado, mas porque lhes falta aquela bagagem, né? E isso é um problema muito grande, porque isso vai ser refletido na nota, né, do juiz. Então, aquela questão que eu falei, que a música é a base, não é o contrário, não é a coisa que você tem que colocar por último, que você tem que escolher por último na sua rotina. Tudo vai estar construído em cima da música. Então, na verdade, é isso que o livro nos indica. Tanto que a gente consegue reconhecer na nossa, a gente consegue dar esse feedback na nossa nota quando a música é um pano de fundo. A gente sabe que a música foi deixada para ser escolhida, assim, uma coisa bem... Amanda, deixa eu só fazer um adendo. Ainda que o juiz não tenha esse repertório vasto, cultural que você diz, uma construção coreográfica de excelência, ela remete o sentimento. Então, são coisas que a gente também tem que repensar. Uma boa construção coreográfica, com um bom uso de música, com uma boa maneira de apresentação, independe da minha bagagem cultural enquanto eu estiver julgando. A bagagem cultural é um plus para mim na hora de julgar. Mas a coreografia tem que me passar isso daí. Na verdade, quem tem a obrigação de remeter esse sentimento é a atleta para com os espectadores, e não o contrário. Eu não tenho que tentar decifrar, entender, compreender. Eu tenho que estar ciente do que está acontecendo. Então, a gente vê as atletas de altíssimo nível, independe da música, do tema que ela buscou, o que acontece na trilha sonora ou no musical, isso vai ser percebido, isso vai ser sentido, isso vai ser demonstrado. Então, também tem esse outro lado. Só que é lógico que esse outro lado requer o quê? Uma capacidade de altas habilidades e treino fantástico, que é aquilo que a gente falou. O uso... A música é a base da coreografia, e a maneira de apresentação, ela tem que ser treinável, porque você simplesmente pegar uma música e colocar movimentos, não dá para ser considerado impressão artística. É isso. Então, eu concordo com o que a Andrea está falando, mesmo porque se a gente pegar aquele solo da Ona, a música está bem no fundo, e é o discurso do Nelson Mandela. E nem sempre as pessoas que estavam ali tiveram conhecimento daquele discurso. Então, ela teve que colocar as expressões através do corpo e sentir cada parte do discurso dele. Então, eu acho que essa transmissão dela é que eleva o nível da coreografia. Então, é justamente aquilo, de traduzir o sentimento, né? Então, que o atleta, ele precisa sentir aquilo para poder passar, para poder projetar. Por que as notas, o que se fala nas notas mais baixas? Que o atleta tenta projetar, que ele não consegue projetar, ele não consegue traduzir aquele sentimento. Então, naquele solo da Ona, foi maravilhoso, que justamente é uma música extremamente difícil, porque é uma música falada, com pouca música, né, embaixo da fala, e ela conseguiu traduzir aqueles sentimentos, todos aqueles sentimentos do discurso dele, em movimentos, que é justamente isso que a gente procura, que é a união dos movimentos com a música, né, essa tradução. A Andrea colocou um treinamento contínuo, a Amanda colocou 100%, concordo 100%, Andrea. Isso tem que estar claro, sentimento. A Amanda colocou, temos experiências culturais diferenciadas dentro de um grupo de árbitros, até por isso são 5 pessoas avaliando impressão artística, né? E a Amanda colocou, é um conjunto, movimento e música. Essa questão da bagagem cultural do árbitro, que é o que a Andrea falou, que a gente
porque a gente colocou também lá na dificuldade, né? Que a gente tem que avaliar o que a gente está vendo, né? Então, o sentimento tem que ser transmitido, né? A maneira de apresentação, o uso da música e a bagagem vem para complementar. Eu acredito que quando um árbitro tem uma bagagem maior, o trabalho do atleta é mais difícil, porque o árbitro que tem aquele conhecimento vai exigir mais, né? Então, quando você escolhe um tema, uma música para você trabalhar, você tem que pensar em todo tipo de gente que está te avaliando, né? Muitas pessoas falam da questão do funk, até ontem eu participei de uma live e isso saiu, a música, o funk. Existe essa questão de você escolher o tipo de música, que foi o que a Amanda colocou, de acordo com a idade, de acordo com o tipo de atleta que você tem, com as características físicas, do momento que ela está vivendo na vida dela, e vamos evitar, que é o que todo mundo fala, músicas apelativas, né? Então, não só o funk, o axé music anos 90, coisas que são apelativas, que vêm com letras apelativas. Ah, mas a batida do funk é muito legal para fazer. Ok, tirem as letras, limpem, deixem só a música, né? Porque você expõe o atleta, né? Então, pegar uma música Elis Regina, uma menina de infantil, né, tem toda uma carga, as músicas da Elis não são músicas leves, né? Como que essa menina vai transmitir? Então, não é só funk, então. Então, você tem que... A escolha da música é muito delicada e importante, né? E você tem várias opções, mas você tem que ter muito cuidado com o que você vai escolher, né? Você tem que considerar muitos pontos para serem avaliados. A Lúcia, os juízes também têm que ter mente aberta e estar preparado para o diferente. Sim, com certeza, Lu. Até porque nós julgamos a música, não julgamos a música, e sim a interpretação da música, né? A Amanda colocou. Então, é isso que eu estou falando do tipo de música que é escolhida. Não tem regra para o tipo de música. Mas outras músicas, por exemplo, que não são bem vistas, são músicas ligadas à violência, né? Coisas, barulho de tiro, que requerem movimentos com... as atletas fazendo movimentos de arma com os braços ou com as mãos. Isso não é bem visto, né? Internacionalmente e nacionalmente também não é o tipo de sentimento que a gente quer ver, né, no esporte, né? A gente quer ver uma exploração do esporte de uma forma bela e cultural, com sentimento, né, e não esse tipo de coisa. Então, tem que tomar muito cuidado com essas questões. Gente, por favor, perguntas, algumas colocações sobre interpretação da música, escolha da música, batidas. Muito bem. Atletas não tem nenhuma pergunta para fazer sobre isso? Sobre uso e interpretação? Sobre o uso da música? Então, beleza. Então, só vamos relembrar, vale 100%, né? Coreografia 100%, uso da música 100%, maneira de apresentação 100%. O árbitro tem que dar uma nota só, né? Com esses 3 itens, eles têm o mesmo peso, então os árbitros podem colaborar aqui comigo, mas a gente pensa que o técnico constrói a coreografia para vocês, atletas, né, e passa para vocês. E vocês que têm a missão de mostrar para nós, árbitros, essa coreografia, né? Então, ela só vai acontecer, que é o que a Andrea falou, o sentimento só vai vir, a interpretação só vai acontecer, a maneira de apresentação e a interpretação da coreografia que foi construída pelo técnico só vai acontecer se vocês estiverem dentro dessa coreografia, dentro desse sentimento
e com a maneira de apresentação que ela requer. Então, todo o sentimento, todo o treinamento, que não deve ser pequeno, voltado para esses pontos, não pode ser deixado de lado, porque eles valem 100% de uma nota que vale 40% da sua nota final. Tá? Então, o painel de impressão artística, ele é muito importante na sua nota final. Ele tem muitos pontos que podem mudar a sua classificação. Então, a construção de coreografia vem do técnico e a responsabilidade de apresentar elas para a gente com sentimento, com interpretação, depende do atleta. Então, ele que tem que correr atrás de tudo isso que as árbitras colocaram aqui, para a gente subir a nota e estar sempre trabalhando do muito bom para o quase perfeito, né? Que é 8089 e do 90 ao 94, que é o que a gente gosta sempre de dar. Né? De dar, não, de avaliar. Perguntas, mais alguma colocação, gente? O que vocês querem fazer? Técnicas? Árbitros querem falar mais alguma coisa? Muito bom. Gente, muito obrigada. Obrigada, Andréia, Amanda, Lúcia, que nos ajudou aqui na parte técnica. Obrigada a todos que puderam participar hoje, as atletas, as técnicas, as árbitras que estão aqui, para a gente cada vez mais falar e vivenciar o lado artístico e ficar fácil para todo mundo, e para a gente também falar a mesma língua, porque é importante que as 3 posições desse esporte, atletas, técnicos e árbitros, estejam entendendo e falando a mesma coisa, para o esporte cada vez mais crescer e ser entendível para todo mundo, né? É isso que a gente gosta, é isso que a gente quer, que o esporte cresça. A Amigo colocou, obrigada, André e Amanda, parabéns. A Lúcia, parabéns, André e Amanda, como sempre, arrasando. Muito obrigada, meninas. A Luísa está agradecendo, obrigada a todas, foi ótimo. Qualquer dúvida que vocês tiverem depois também, vocês podem enviar, que a gente está aqui para responder, para colaborar. A Solange, obrigada, meninas. A Solange é a árbitra aqui de São Paulo, obrigada, Sou. Ana Beatriz Nunes, obrigada. Amanda Rodrigues, parabéns, meninas. Excelente, como sempre, obrigada. A Sara, atleta lá do Rio de Janeiro, acho que a Ana Beatriz também é, obrigada, foi muito bom. A Solange, boa noite a todos. A Bianca, muito obrigada, meninas, parabéns. Mais alguém aqui? A Beatriz Salles, obrigada, adorei. Atleta do Corinthians. Manu Batista, obrigada. A Aline, atleta do Corinthians, obrigada. Obrigada, meninas. Então é isso. A Caterine, muito obrigada, foi muito esclarecedora. Atleta lá do Santa Mônica. A Natasha, obrigada. Atleta do Aqua R1. A Marina do Paineiras, obrigada. Amigo, boa noite a todos. A Natália, obrigada, foi ótimo. Atleta do Corinthians. Obrigada, gente. Espero que a gente tenha contribuído para vocês e ajudado aí. Lembrando que esse tipo de coisa a gente pode treinar em casa também, né? Nesses tempos de isolamento social. E aí, para nós, árbitros e técnicos, amanhã nós temos mais um pouquinho de música, né? Nós vamos falar de música, ritmo, com música ao vivo, para a gente entender como que é essa melodia, como que é essa batida. Boa noite a todos. Amanda, obrigada, Lu. A Lúcia, de nada, Amanda. Obrigada, Lu, foi ótimo. Tchau, Lu, obrigada. Até amanhã. Tchau, Amanda, obrigada, viu? Por você ter participado. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo. Amanda, tem música ao vivo amanhã, se você puder. Tá bom, Ana. Vou tentar sim. Obrigada. Obrigada a você. Beijo. Beijo.
Oxi, tá com fome? Tem que comer?